Meus caros, nessa oportunidade nós vamos falar de 6 pontos favoráveis e não favoráveis, tanto ao voto obrigatório quanto ao voto facultativo. Voto obrigatório que obriga você a votar, voto facultativo que não obriga você a votar. Vamos lá, o primeiro ponto que é favorável ao voto obrigatório e não ao facultativo. A justificativa é pelo fato do voto ser um poder-dever, ser um direito e também um dever de um genuíno cidadão. Segunda justificativa é que todos votam, participam do ato democrático de votar. Ou já é um ato democrático votar. Todos participam da democracia, todos participam do processo eleitoral democrático. A terceira justificativa, que o exercício do voto é fator de educação política do eleitor, ou seja, o simples fato de votar faz o eleitor ter algum conhecimento sobre a vida politiqueira ou eleitoral, ou saber de alguma coisa referente à democracia, referente a leis. Quarta justificativa: o atual estágio da democracia não permite a adoção do voto facultativo. É muito ruim, não tem como, traz uma problemática, haja vista que muitas pessoas não vão votar se for permitido o voto facultativo, e assim a minoria escolhe. Aquelas alegações nesse sentido. Quinta justificativa, que a tradição latino-americana é essa, é voto obrigatório. E a última, que a obrigatoriedade não constitui um ônus, um peso, um fardo, um problema para o país. E o eleitor só tem a ganhar com isso, com esses benefícios. Essas são aí algumas, apontamos aqui 6 justificativas favoráveis ao voto obrigatório e, por conseguinte, contrárias ao voto facultativo. Agora nós vamos a 6 justificativas favoráveis ao voto facultativo e contrárias, obviamente, ao voto obrigatório. Já começa na primeira diferenciando conforme o que nós dissemos lá na primeira justificativa. O voto é um direito e não um dever. Já para quem acha que é obrigatório, é um direito e um dever. Então, para quem defende ou alega que seja bom o voto facultativo, o voto é um direito e não um dever. Segunda justificativa, o voto facultativo é adotado em países desenvolvidos, como Estados Unidos, países do primeiro mundo, países na Europa. Terceira justificativa, melhora a qualidade do pleito eleitoral. Participa do pleito eleitores conscientes, motivados a votar, e não porque são obrigados a votar, compelidos a votar. A gente que tem mais gana e consciência do que está fazendo. Quarta justificativa, a alegação de dizer que todos participam na forma obrigatória do voto é um mito. Nem todos participam, e é verdade. Nós tivemos aí abstenção na última eleição, 30 e poucos por cento, sem falar daqueles que têm 16 a 18 anos, que não são obrigados a votar, bem como aqueles que têm 70 anos, não são obrigados a votar. Seriam obrigados os de 18 anos até 70 anos. E dessa faixa etária, muitos optaram por pagar uma taxa ou justificar o seu voto e assim não foram obrigados a votar.
Aí você pergunta, então tem como não votar no Brasil? Não, não é bem assim. Você justifica o seu voto. Se não tivesse a obrigação do voto, você não precisaria justificar seu voto. Você votaria se quisesse. Até porque se você não justifica o seu voto, veja como o voto é obrigatório, você tem que pagar uma taxa. E se você não pagar essa taxa, depois no outro pleito, e depois mais no outro pleito, ficando 3 vezes sem votar, você pode perder seus direitos como cidadão. Você não pode participar de uma faculdade, você não pode viajar para fora do país, você não pode participar de concurso público e outras coisas mais. Porque para fitos de lei, só é considerado cidadão brasileiro, aquele e aquela que vota. Vamos lá. Então, a alegação aqui é que seja um mito, que todos votem, porque tem aqueles que pagam a taxa e não votam. Muito bem. Quinta justificativa: é uma ilusão acreditar que o voto obrigatório faz com que os cidadãos, ou cidadãos, né, que não existe cidadãos, no português do senso comum existe, mas na língua culta não, os cidadãos evoluídos, ou seja, votar, o voto obrigatório faz os cidadãos serem evoluídos. Isso é uma ilusão, segundo a justificativa do voto facultativo. E a última seria que o atual estágio não permite que nós tivéssemos o voto obrigatório. Então, está aí 6 justificativas para cada lado. A minha opinião sobre, eu sou favorável ao voto facultativo. Está aí a polêmica do voto impresso. Por que não falar do voto facultativo? Por que não falar numa reforma eleitoral? Mas isso não é bom para os políticos, principalmente os políticos da velha política. Não é bom, tem que deixar como está. Só mudar aquilo que for bom para eles. E assim, quem perde são os verdadeiros cidadãos. Eles, se não fossem obrigados a votar, poderiam mostrar o seu descontentamento não indo às urnas, fazendo então seu protesto. Outros vão dizer, mas existe, mas tem que pagar taxa, tem que justificar. A abstenção até pode ser, sim, uma bandeira de manifestação contra o cenário atual político. No entanto, todavia, se não tivesse a obrigação, creio eu que a abstenção seria maior ainda, que o povo deixaria de votar muito mais, creio que muito mais da metade. Essa é a realidade. Abraço e até uma próxima.